ministrar a palavra do Senhor. Usa o teu filho como o Senhor sempre tem usado, nos dons do Espírito Santo, e que essa palavra, papai amado, ela venha achar lugar no meu coração e no coração de cada um dos teus filhos e das tuas filhas que aqui estão. Fala aquilo que a tua igreja precisa ouvir. É isso que eu te peço e te agradeço, no nome de Jesus. Amém. Amém. Glória. Só aqui, ó. Ouvir a palavra de Deus. Cumprimento o povo de Deus com a paz do Senhor. Amém. Amém. Vamos aproveitar Sem delongas. que os irmãos estão em pé, né? Amém. Passa rápido, né? Ela voa. Verdade. Quero ler aqui uma palavra que o Senhor colocou no nosso coração. Apocalipse, capítulo 3 Aleluia. de Apocalipse. Apocalipse é um livro bem fácil, né? Apocalipse e Gênesis, não tem como errar. Não tem como errar, né? Agora, Sofonias, Abacuque. Domingo trago novidades nessa parte aí, viu? Glória a De Deus. manhã. Aí, né? Prazer, irmão, trago novidades. Vamos lembrar, né? Receba, né? Capítulo 3, versículo 14, para nós compreendermos aqui de uma forma melhor a palavra do Senhor. É a carta à igreja em Laodiceia. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve essas coisas. Diz o Amém. A testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compre ouros refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Amém. Os irmãos podem se assentar. Aleluia, Jesus. Obrigado. De água aqui que está quente demais, né, irmãos? Eu vou confessar para os irmãos que eu peguei uma gripe essa semana, irmão. Meu Deus do céu, né? E tem um monte de gente reclamando de gripe, né? Mas é corpo moído, irmão. Mas quando eu já tinha dado a palavra para a irmã, né? A gente fica preso na palavra, irmão. Né? Eu falei, enquanto a gente está de pé e dá para ir, a gente vai, né? Agora se caísse de cama, né? Aí eu sou obrigado a ligar para missionário e falar, ô missionário, dá para o pastor aí que hoje é ele. Mas graças a Deus que o Senhor nos deu a vitória, tá, irmão? Então se a gente der uma tossidinha aí, os irmãos não se escandalizam não, tá? É que nós estamos no terceiro dia, já está indo embora, já, se eu creio, em nome de Jesus. Já está indo embora, em nome de Jesus. Antes de eu começar a falar da palavra de Deus, irmãos, eu tive pregando, faz umas 2 semanas que eu preguei aqui. Eu queria fazer
uma correção teológica, porque erro teológico não se perdoa, se corrige, né? Então, eu comentei aqui com os irmãos acerca do sacerdote, né, que ele entrava no templo, né, no lugar santíssimo, e com a corda pela cintura. Os irmãos lembram dessa palavra? Sim. Então os irmãos esqueçam a corda, tá, irmão? A corda não existia na realidade. Era só as campainhas que ele entrava, né, ali no lugar santíssimo. Então a corda, ela veio, esse ensinamento, ela veio bem depois, né, através de escritos judeus, mas não se confirmaram em nenhum versículo na Bíblia. Então, aquilo que a gente não pode confirmar na Bíblia, a gente não pode afirmar, tá? Então, só para corrigir para os irmãos aí, aprenderem o certo, né, irmãos? Porque a palavra, ela voa, né? Então, a gente repassa. Se a gente aprendeu errado, a gente acaba repassando e aí vai indo como uma onda, aí vira uma heresia, né? Aí não pode, entendeu, irmãos? Então, só para a gente fazer essa correção teológica aí, entendeu? Que a corda, ela não existia, tá? E nós tivemos um estudo essa semana, justamente sobre o tabernáculo, né? Foram 3 dias, uma bênção, maravilhoso estudo. E onde nós entramos também nesse detalhe aí sobre a corda, que eu acredito que 90% acredita que era verdade, entendeu, irmãos? Mas a gente entrando aí nessa parte aí, onde a gente podemos assim descartar essa corda aí, tá bom? Mas as outras coisas é bíblico, tá, irmão? As roupas, as campainhas, as romãs, né? A mitra, né? Que o sacerdote entrava, era o sumo sacerdote que entrava no lugar santíssimo, né? Então era e uma vez por ano, então era algo muito tremendo mesmo, né? Que ali ele oferecia expiação, né? Pelo pecado de todos, né? Então era um negócio muito sério, né? Então e muito santo também. E ali Deus baixava na nuvem de glória, né, dentro daquele santuário, né, e recebia aquele sacrifício, as orações, né, e o povo assim era perdoado. E o sumo sacerdote oferecia por si e pelo povo, né? Então era muito maravilhoso. Então fica aí esse detalhe aí. Amém, irmãos? Os irmãos pegaram? Amém. Amém? Então tá bom, então. Os irmãos nos perdoem nessa parte aí. Vai ser difícil, tá, irmãos? Os irmãos verem um pregador falar isso aí, tá? Você geralmente fala, errei. Fica assim mesmo, tá, irmão? Então a gente precisa se... As coisas de Deus é muito séria, né, irmãos? A palavra de Deus, ela é muito séria, né? E eu levo a palavra de Deus muito a séria, porque senão não tem sentido, né? Nós servimos a Deus se não levar a palavra de Deus a sério. Agora, quanto à Laodiceia, que nós lemos aqui, ela tem uma história também curiosa, tá, irmãos? E os irmãos sabem que foi João, né? O apóstolo João, que escreveu quando ele estava na ilha de Patmos, e ele escreveu as cartas, né, para as igrejas da Ásia, que hoje é a Turquia, né? As 7 igrejas fazem parte da Turquia, que é também um monturo, né, que não existe mais, né? E João então escreveu as revelações ali para aquelas igrejas. E a igreja em si que nós lemos aqui hoje, Laodiceia, ela tem uma história muito forte, porque ela era uma igreja, não só a igreja, a cidade, né, porque a cidade levava
A igreja levava o nome da cidade, né? E quem colocou o nome ali foi um sírio, um governador da época, que colocou o nome de Laodiceia em homenagem à esposa dele, que chamava Laodice. Então ele colocou o nome da cidade, reedificou a cidade, que ela já estava destruída na época, e colocou o nome da cidade de Laodiceia, né, para honrar a sua esposa, né? E essa cidade era uma cidade que ela era importante, porque nela tinha o quê? Tinha uma indústria têxtil. Eles importavam uma espécie de lã, que era rara, uma lã negra, né? Que ela era usada para roupas finíssimas, né? Para carpetes. Então, eles eram muito procurados por causa dessa lã. Mas não era só isso, né? Laodiceia também tinha uma escola de medicina da época, e eles inventaram uma espécie de colírio também, né? Então, algumas enfermidades nos olhos, né? Não é esse colírio que nós, né, conhecemos agora, mas era uma espécie de colírio que eles inventaram. Então eles desenvolveram esse colírio. Então a sua fama era tremenda, além de ela ser também uma rota comercial, né? Então todos que iriam passar por aquelas 7 cidades, que eram as 7 igrejas, passavam por ali, pela Laodiceia, e ela ficava ali no entroncamento ali, né? E tinha 2 cidades próximas, que era Colossos, né? E Hierapolis, se eu não me engano, né? Hierápolis. E ela ficava no meio dessas 2 cidades. E Colosso tinha uma água que era uma água gelada, uma água fria, né? E essa outra cidade, né, Hierápolis, ela tinha uma fonte de água termática, que é aquela água para fins medicinais, né? Então, Laodiceia ficava bem no meio, né, dessas 2 cidades. Laodiceia tinha um problema, ela não tinha água. Então a água vinha pelos aquedutos, né, tanto de Colossos, né, como de Hierápolis. Então, quando a água chegava na cidade, então ela chegava morna. Então a água da cidade não era uma água boa para consumo. Diga-se de passagem que na época não tinha a nossa geladeira, né? Que nós pegamos a água ali na torneira, já colocamos no congelador, daqui 2, 3 minutos tá, né? Top, né assim? Então, não tinha. Então, essa água causava vômito nas pessoas, ânsia de vômito nas pessoas, pelo fato dela ser morna, né? Então, essa cidade, Deus usou, né, através do apóstolo, Deus usou a condição dela, né, que ela vivia na cidade, a condição que ela tinha ali, para expressar para ela a condição espiritual dela, né? Porque nosso Deus é sábio, irmão. Nosso Deus, ele sabe tratar conosco, né? Nosso Deus, ele sabe conversar conosco. Veja bem que eu acho interessante aqui o começo do texto, né? Que fala, o anjo escreve, Laodiceia escreve. Essas coisas diz o amém, né? O amém é o fim das coisas, né? É o fim. Você faz a oração, terminou, amém. Finalizou, né? Então,
que ele detém na sua mão, né, o futuro, né? Ele sabe o que vai acontecer amanhã na sua vida. Aleluia. Semana que vem, o ano que vem, daqui 10 anos. Você nem imagina o que vai acontecer daqui 10 anos. Mas ele já sabe. Ele é o amém. Ele tem o controle na sua mão. E veja bem que o versículo 15 ele fala assim, ó. Outra coisa que me chamou também a atenção. Conheço as tuas obras. Ele fala isso daí em todas as 7 igrejas. Conheço as tuas obras. Deus, irmão, nos conhece. Deus nos conhece. Às vezes a gente passamos uma imagem, né? Mas Deus nos conhece. Deus nos conhece no profundo, né, irmãos? Então é aí que entra a situação de Laodiceia. Ela poderia passar uma imagem que era uma cidade próspera, uma cidade rica. Você quer saber mais? Laodiceia era uma cidade que ela tinha centros bancários, né? Pessoas muito bem de vida tinha ali. Laodiceia passou por pelo menos dois terremotos. O primeiro terremoto, eles já estavam sobre o domínio de Roma. Roma ajudou a reconstruir a cidade. Depois, Laodiceia passou por um segundo terremoto, no ano 60, mais ou menos depois de Cristo. Laodiceia passou por mais um terremoto em que ela se negou a receber a ajuda dos romanos, do Império. Aí, veja bem, ela mesma falou, nós somos autossuficientes, nós mesmos vamos reconstruir a cidade. E foi o que eles fizeram. E foi o que elas fizeram. Reconstruíram a cidade com seu próprio dinheiro, suas próprias custas. Então, irmãos, é por isso que ela falava assim, olha, porque dizes, né, sou rico, estou abastado, não preciso de coisa alguma, mas Deus que conhece o homem no seu íntimo, no interior, falou, não sabes que na realidade tu és um infeliz, tu és cego, tu é nu. Aí veja bem a contradição, né, irmãos? Uma cidade que era rica, que achava ser rica, na realidade era pobre, né? Uma cidade que exportava lã, na realidade andava nua diante de Deus. Né? Uma cidade que elaborou, que desenvolveu o colírio, na realidade era cega. Né? Então, como eles viviam essa situação de... E a igreja da Laodiceia, ela fala muito com o nosso tempo atual, né? Porque muitos pensam, irmãos, porque ele vive uma situação financeira boa, né? Que ele tem, né, dinheiro em abundância, ele acha que isso daí é sinônimo da bênção de Deus. É verdade. Quando na realidade não é só isso. É lógico. Deus ele pode abençoar a finança? Pode, lógico que pode. Mas não é só isso. Então, como ela era muito rica e poderosa, ela falou, nós estamos ricos, nós estamos bem. Nós estamos tranquilos aqui. Mas aos olhos de Deus, Deus via que não. Deus enxergava aquela cidade e falava, olha, vocês não estão bem, né? E na aparência? Legal, na aparência está muito bem,
A aparência está top, entendeu? Mas, né, espiritualmente, Deus falou para eles, ó, porque vocês, quem dera que fosse frio ou morno, ou da água de Colossos, né, ou da água de Hierápolis, né? Se vocês fossem uma dessas fontes, né? Se vocês fossem uma fonte fria, vocês poderiam trazer refrigério para a cidade, né? Através da água fria. Se vocês fossem a água quente, vocês poderiam trazer saúde medicinal para o povo que estava doente espiritualmente. Mas eles eram aquele povo que estava em meio termo. Você já conhece pessoas assim, né? Entendeu? Pessoas que não é nem para cá, nem para cá. Né? Ele é neutro. É uma pessoa que ele não tem identidade. Você não sabe, né? Tem muitas pessoas que só depois de um bom tempo que ele vai se revelar que ele é cristão. Não é assim, pastor? Só depois de um tempo que você conviver, eu conheci alguns assim, né? No meu trabalho, no dia a dia. E você fala, nossa, você é evangélico, irmão. Que bênção, glória a Deus, né? Mas por quê? Porque a identidade dele não revelava isso. Entendeu? O andar dele não revelava isso. Então, essa igreja, ela se tornou neutra, né? Porque os romanos vinham, né? Então, para não ficar muito, né? Meio mal com o povo lá, então, vamos lá, a gente resolve aqui no cash, na propina. Vamos lá que nós resolvemos isso aí agora, né? E ao mesmo tempo eles falavam de Jesus lá naquele jeitinho, então eles não tinham uma identidade. E Jesus falou, quem dera que fosse ou frio ou quente, mas porque vocês é morno, então eu vou vomitar-te-ei da minha boca. Então, aquela igreja, irmãos, ela estava morta espiritualmente, né? Morta espiritualmente. E quando Jesus, através de João, mostrou para eles isso, falou assim, ó, vou te dar 3 conselhos para vocês. Primeiro, compra ouro refinado, não é isso? Conselho que de mim, compre ouros refinados pelo fogo, para te enriqueceres. Provado no fogo. Jesus já havia falado isso nos evangelhos, irmãos, de pessoas que até aquele homem que, o agricultor louco lá, que falou que não tinha, não sei como que eu vou juntar os cereais, deu muita colheita, vou fazer um galpão enorme, vou destruir esses aqui, vou juntar no meu galpão. A mente era essa, né? E vou dizer para minha alma, farta-te, né? Goza-te, porque tens alimento há muitos anos. Mas uma voz gritou, louco. E o que tens, para quem serás? Né? Então, as pessoas se seguram, irmãos, né? Naquilo que ele tem, uma esperança falsa, né? Mas não sabe que há uma vida após essa, né? E que nós precisamos, né? Jesus falou em Mateus também, né? Mateus 6, eu acho que 19, 20, né? Não ajunteis tesouro na terra, mas porque a terra, a traça vai corroer, vai comer, vai acabar com o seu tesouro, mas junteis tesouro no céu. Aleluia. Aonde a traça e a praga não chega.
Então, e como que é isso, né, irmãos? É interessante, irmão, porque as nossas atitudes, conforme as nossas obras, conforme o que a gente vai fazendo, né, a gente vai, antigamente falava muito, né, olha, você vai ganhar uma pérola na sua coroa, não é assim? Olha, irmão, você está fazendo, né? Mais uma pedrinha, não é assim? Mais uma pedrinha. São os tesouros, irmãos, que a gente ajunta no céu, pela obra que a gente faz, né? Por uma pregação, né? Um convite que você faz para alguém vir à igreja, né? Alguém que está precisando de Jesus, você fala de Jesus para ele, uma oração, né, mano? Que a pessoa está precisando, uma visita no hospital. Não são esses tesouros, irmãos. Verdade. Né? São esses tesouros. O que Jesus estava querendo dizer para aquela cidade, aquela igreja, fala, olha, descarta os seus vendedores, né? E vem negociar comigo. Aleluia. Porque você acha que você é rico, mas você precisa negociar comigo, saber o que é tesouro de verdade. Verdade, né? Jesus. Então, ó, eu te aconselho, compre ouro refinado no fogo, né? Vestes brancas. Para quê? Para a pureza, para que você não mostre a sua nudez. Verdade. Irmãos, isso é sério, irmãos. Nós estamos vivendo na igreja digitalizada, né? Que o negócio está tão assim, irmãos, que as pessoas, não, isso daí já ficou no passado, irmão. Mas eu não sei se porque você lê a Bíblia, irmão, você vê que o sacerdote, ele colocava 7 vestes para oferecer, o negócio é sério, pastor. Calor derretendo o calo, ele com aquelas vestes ali, para que Deus não sentisse a imundícia da pele, o cheiro do pecado, para ele oferecer aquele sacrifício, né? Quando você vai ver as cartas, o Apocalipse, porque na realidade o tabernáculo da terra é uma réplica do tabernáculo do céu, entendeu? É só uma réplica, quer dizer que lá também existe um tabernáculo, né? E se aí você vê os personagens, a roupa é igual, pastor, entendeu? Se fosse um negócio que ficou no banal, né? Isso é passado, irmão. E aí a gente vê, irmão, a situação do mundo que nós estamos vivendo. A pessoa vai de qualquer jeito para a igreja e não quer saber né? Eu não estou falando aqui, irmão, nem de calça nem de saia, porque não estou falando disso, porque tem calça que é mais comportada do que saia. Né? Tem saia que é mais atribulada do que calça. Então não estou falando de decência nas vestes, né? Então quando ele fala, olha, vestes brancas para que a tua nudez não apareça, né? Então falava de pureza, de santidade e por fim colírio para que vejas. Eu já estou acabando. Colírio para que vejas. Então, porque às vezes a gente vê, irmão, a gente vê muita coisa, né? Acho que é o Salmo 118, versículo 18, se eu não me engano, que o salmista fala, desvenda os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Então a gente vê muita coisa, irmão, mas quando é as coisas espirituais a gente vê pouco. A gente muitas vezes nós estamos igual a igreja de Laodiceia, morno no tocante às coisas de Deus, entendeu? Quando fala das coisas do Senhor, as coisas espirituais, não, isso não, né? Já passou, irmão, isso aí ficou lá, né? E quando na realidade nós precisamos falar, Senhor, unja, Senhor, meus olhos com colírio, Pai, para que eu possa ver, né? E por último, irmãos, uma debilidade que a igreja nem fala aqui, ó, né? Explicitamente, né? Mas ela tinha também, porque o versículo 20 fala assim,
eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir, então eles tinham dificuldade até para ouvir também, porque Jesus estava lá, ó, na porta. Qual que era o maior problema da igreja, irmão? É que Jesus estava do lado de fora da porta. A igreja pode ser rica o tanto que for, o crente pode ser rico do jeito que for, mas se Jesus estiver do lado de fora da porta, irmão, Não adianta nada. toda riqueza é nada, é trapo de imundícia. Dessa forma, Que o Senhor aleluia. possa nos dar graça, irmãos, para que nós possamos refletir na situação de Laodiceia e trazer para nossas vidas atuais de que forma nós estamos vivendo na presença de Deus. E assim, irmãos, pedir graça, porque na realidade Deus não estava querendo condenar a igreja. Ele falou: eu castigo e repreendo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Era o que ele queria. Que o povo voltasse atrás, abrisse a porta, entendeu? Comunhão, entrar, cear com ele, né? É o que Deus quer, irmão. Ter comunhão com a sua igreja, com o seu povo, né? Então que Deus possa abençoar nossas vidas e a gente possa pedir graça ao Senhor todos os dias, né? Porque esse mundo a cada dia quer nos tirar do foco, né, irmãos? Mas nós pedimos graça a Deus, o Senhor vai estar nos abençoando, nos dando veste, nos dando ouro, né? E ungindo os nossos olhos com o colírio. Que Deus abençoe a igreja em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos. Glória a Deus. Mil amém, né? Como o pastor Glória a Deus. costuma dizer.